Bom dia, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos começar mais uma parte do nosso módulo 4 da apostila de geografia, tá? Então, esse módulo 4 aí, como vocês puderam perceber, é um módulo bem grande, né? Tem bastante coisa para nós estudarmos nele. E aí, nós vamos começar a terceira parte desse módulo hoje, tá? Então, eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, se cuidando. E vamos então começar a nossa aula. A nossa aula começa aí no finzinho da página 234. Nós vamos falar um pouco agora de pobreza e exclusão social, tá? Então, o intuito da aula hoje é falar de pobreza e exclusão social. Bom, então quando nós falamos, né, dessa pobreza e dessa exclusão social, a gente tem que pensar que nós estamos falando dos aspectos sociais do mundo desenvolvido, sim. Mas no mundo desenvolvido também existe pobreza. Não é todo mundo nos países desenvolvidos que é rico e não é todo mundo nos países subdesenvolvidos que é extremamente pobre. Então, por isso que a gente também fala de pobreza no mundo desenvolvido, tá? Bom, então quando a gente fala da pobreza no mundo desenvolvido, né, ou no mundo subdesenvolvido, o que é pobreza extrema? Pobreza extrema, de acordo com a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, é viver com menos de $1,90 por dia. Então esse é um valor, né, de pobreza extrema. Aí quando a gente fala de viver com menos de $1,90 por dia, nós não estamos falando de ter $1,90 por dia. $1,90 hoje gira em torno de 10, 11 reais. Esse $1,90, ele vai abranger moradia, alimentação, vestimenta. Não é somente um dinheiro que você tem ali para gastar. Tem $1,90 hoje. Não. Abrange tudo que você consome no dia. A casa que você mora, a energia, a alimentação, a vestimenta. Por isso que $1,90 é muito pouco comparado ao que se gasta por dia, tá? Bom, aí que nós temos, né, em Madagascar, Burundi, República Democrática do Congo, Malau e Moçambique, né, cerca de 70% da população vivendo com menos de $1,90 por dia. Na África, todos esses países, a gente sabe que a África é um dos continentes mais pobres do mundo, né? Bom, e a ONU diz que até pouco tempo atrás, quando se analisava a pobreza no mundo, analisava-se somente isso aqui. Então, vou analisar a pobreza no mundo, vou analisar a renda da população. Porque se a população tem dinheiro, não tem pobreza. Então, a pobreza era baseada na análise da renda. Hoje em dia, a ONU, ela analisa de uma forma um pouco mais complexa. Ela usa outros indicadores para observar essa desigualdade e pobreza e exclusão. Esses indicadores são desigualdade no acesso, ou seja, as diferentes condições de acesso que a população tem aos serviços, né? Serviço de educação, serviço de saúde, de alimentação, ou seja, tem uma parte da população que tem acesso a um ótimo serviço de saúde e uma parte da população que às vezes não vai ter nem acesso a serviço de saúde. Então essa é desigualdade no acesso. Uns têm muitos recursos, podem adquirir muitos recursos e outros não podem adquirir quase nada de recursos, tá? A desigualdade também na participação, ou seja, né, a população, no geral, ela participa igualmente da política? Ela participa igualmente das decisões? Ela tem voz igualitária nas decisões? Ou isso também está condicionado a uma certa condição de posses em termos de dinheiro, posses financeiras? Quem tem mais dinheiro participa mais, quem tem menos dinheiro participa menos? E aí quem participa menos consegue reverter a situação a seu favor? E uma negação de oportunidades, ou seja, a população pobre
não têm oportunidades, não conseguem acessar diferentes oportunidades, tá? Então essa é a maneira que a ONU, ela defende que a gente tem que analisar a pobreza por três aspectos: desigualdade no acesso, desigualdade na participação e negação da oportunidade, tá? Mas existem outras organizações, outras corporações que vão analisar essa pobreza de outra maneira, como por exemplo, a União Europeia. A União Europeia, que é a União dos Países da Europa, ela vai analisar essa taxa do risco de pobreza de uma outra forma, tá? Ela vai analisar a partir também de três dimensões, mas não são as mesmas da ONU. As dimensões que a União Europeia analisa é a taxa de risco de pobreza. O que é essa taxa de risco de pobreza? Essa aqui está ligada à renda. Ou seja, ela analisa, né, a porcentagem de pessoas com rendimento abaixo de 60% da média nacional. O que é isso? Vamos dizer que a média nacional seja 1.000 euros. Uma média baixa, tá, gente? Para facilitar o cálculo, tá? Então, 1.000 euros. 60% desse 1.000 euros vai ser 600 euros. Então, quem ganha menos que 600 euros vai estar num risco de pobreza. Então, isso é a média da população que ganha 60%, a porcentagem da população que ganha menos que 60% da média. Isso vai analisar a quantidade da população pobre dentro da população no geral. O quanto de pobres você tem dentro da população no geral, tá? Fora essa taxa de risco de pobreza, né? A gente tem a taxa de privação material grave. Essa taxa de privação material grave, ela tá ligada ao bem-estar. O que é esse bem-estar? Ela vai analisar, né, a incapacidade da população economicamente excluída de ter itens que são necessários para uma vida adequada. O que são itens necessários a uma vida adequada? Uma refeição boa, com carne, com uma variação de carne de frango, peixe, um aquecimento adequado, uma habitação adequada, o poder de compra de bens duráveis, poder comprar eletrodomésticos, celulares, poder viajar, né? Ficar pelo menos fora uma semana no ano. Isso tudo tem a ver com o bem-estar da população, que também vai refletir a pobreza. Se a população não tem bem-estar, é porque tá fazendo só para o necessário, que o dinheiro não tá dando para investir no bem-estar. E por último, a taxa ocupacional. Essa taxa ocupacional, ela analisa o trabalho. Ou seja, ela vai analisar, né, o número de pessoas que trabalham dentro de uma família e a idade dessas pessoas. Quanto mais baixa for a idade, ou mais alta for a idade, então pessoas abaixo de 18 e acima de 59 trabalhando, significa que a necessidade de dinheiro da família obriga que pessoas que não deveriam estar trabalhando estão trabalhando. Então, por isso que essa taxa aqui também é observada. Vocês veem que a taxa da ONU é bem diferente da taxa da União Europeia, porque os países da União Europeia são países mais desenvolvidos. Então, apesar de existir pobreza, são níveis de pobreza diferentes, né? Aquele ditado de que o pobre lá na Europa vive melhor que eu. Não é que o pobre lá vive melhor que a gente, né? É que a pobreza, ela é analisada, como eu disse para vocês, né, em relação à média de renda da população. Se a média de renda da população lá é maior, a taxa de pobreza também vai ser um pouco maior, mas o custo de vida é mais alto. Então a população passa necessidade da mesma maneira. A população vai sofrer e vai passar necessidade da mesma forma, tá? Bom, aí que uma das coisas importantes para a gente analisar essa taxa de pobreza é o desemprego. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre desemprego, tá? Bom, então uma das coisas que preocupa muito em relação à taxa de pobreza é o desemprego, né? O desemprego, O desemprego,
ele vai, então, atingir uma grande parte da população. E esse desemprego, ele é preocupante. Esse desemprego, ele é preocupante porque ele vai fornecer renda. Mas antes, para a gente entender o desemprego, a gente tem que entender quais são as categorias de PEA e a gente tem que saber o que é PEA, tá? Esse conceito de PEA, vocês nunca mais vão poder esquecer, tá? PEA é população economicamente ativa. O que é população economicamente ativa? População que está trabalhando, que está no mercado de trabalho, não necessariamente está trabalhando, mas está no mercado de trabalho, tá? Porque a gente tem a PIA, que é a população em idade ativa, que tem idade para trabalhar, e a PEA, que é a população economicamente ativa. Dentro da PEA tem os autônomos, que como o próprio nome já diz, né? Eles não são empregados e eles também não são empregadores. Eles vendem o seu emprego a quem interessar. Então, eles são o próprio patrão e o próprio empregado. Ele faz o seu serviço e vende o seu serviço. Esses são os autônomos. Aí a gente tem os empregadores. Os empregadores é aqueles que têm os meios, têm o dinheiro para gerar uma produção e nessa produção gerar emprego, tá? Então, esses são os empregadores. E aí, depois dos empregadores, a gente vai ter também os empregados. Os empregados são aqueles, né, que trabalham para o empregador. Os empregados são as pessoas que não têm capital próprio para investir e não são donos do próprio serviço. Eles vendem a sua mão de obra. Então, eu sou empregado, eu vendo a minha mão de obra, o meu conhecimento para o meu empregador. Então, essas são as 3 categorias de PEA: autônomo, empregados e empregadores e empregados. Dentro dos empregados, eu tenho os que têm emprego e os que estão desempregados, né? O que é desemprego? O conceito de desemprego: a falta de atividade remunerada. Só que assim, quem é que está desempregado? Quem não tem emprego? Não. Porque tem gente que está desempregado por opção, então ele não entra na taxa de desemprego. Entra na taxa de desemprego quem está desempregado ou sem trabalhar, não porque quer, mas porque não encontra emprego. Isso sim é o desemprego. Então eu estou no mercado de trabalho, eu estou procurando emprego, mas eu não encontro emprego. Aí isso é desemprego. Agora, se eu não trabalho por opção, não é desemprego, tá? Dentro do desemprego, ele vai se subdividir em 3 partes: o estrutural, o conjuntural e o subemprego, tá? Bom, esse emprego estrutural que a gente tem aqui é um emprego que ocorre pela mudança na estrutura da produção. Quando ocorre esse desemprego estrutural? Quando na minha produção eu vou trocar a mão de obra por máquinas. Então eu tenho lá uma produção de chocolate, eu tenho 50 pessoas que trabalham comigo fazendo ovos de Páscoa para poder pegar o chocolate e passar na forma. Esse ano eu comprei uma máquina, né, que desce chocolate na forma, chacoalha a forma e tá feito o chocolate. O que acontece? Essa máquina, ela é mais cara? Ela é mais cara que o que eu pago para 50 pessoas. Só que ela é mais cara do que eu pago no mês para 50 pessoas, mas não do que eu pago num ano. A máquina, ela para almoçar? Não. A máquina, ela tem problemas e não vai trabalhar? Não, ela pode até estragar, mas aí vem o técnico que arruma. A máquina erra na produção? Às vezes erra, mas é muito difícil, só quando ela tá mal programada, mal calibrada. É muito mais fácil você trabalhar com a máquina do que com as pessoas, né? E a máquina você comprou uma vez, pagou uma vez, tá pago, você vai usar por um bom tempo. As pessoas têm que pagar elas todos os meses.
Então, o desemprego estrutural, ele ocorre pela troca de pessoas por máquinas, por robôs, por programas de computador, né? Por exemplo, eu tenho 10 pessoas na minha empresa para fazer a contabilidade. Aí eu compro um programa de contabilidade, né, de prestação de contas, eu preciso só de 2 para jogar os dados no computador. Eu vou mandar as outras 8 embora. E esse desemprego estrutural, ele é permanente. Ou seja, uma vez que eu mando alguém embora e troco por uma máquina, eu não vou contratar a pessoa de novo e jogar a máquina fora. Aí a gente tem o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural, ele ocorre em épocas de crise, como nós estamos vendo agora, né? Então eu tenho uma crise, o meu mercado para de vender, eu tenho que mandar 10 funcionários embora. Essa crise vai passar, as coisas vão se alinhar novamente, esses postos de emprego vão abrir novamente. Não significa que eu vou contratar as mesmas pessoas, mas eu vou contratar esses postos de trabalho novamente. Então, o desemprego conjuntural que ocorre por crises, ele é temporário. Quando a crise passar e a economia voltar a rodar, né, eu vou ter os meus empregos de volta. E aí, por último, eu tenho o subemprego. Subemprego, ele também é chamado de desemprego oculto. Então, o subemprego ou o desemprego oculto. Por quê? Quando eu falo de emprego, tem uma série de coisas que envolve a palavra emprego, né? Tem segurança, tem aposentadoria, direitos trabalhistas, FGTS, um monte de coisa. Horário de trabalho, horário de almoço, horário de descanso, essas coisas todas, né? Pagamento de hora extra. E aí a gente tem gente que trabalha nesses empregos informais que nós estamos escutando falar muito agora, que é uma grande preocupação do governo até, né? E é muita gente trabalhando nesse emprego informal. Esse emprego informal é o quê? É o camelô, é o cara que vende coisa na rua, é o cara que tem lá uma barraca na feira. E aí o que acontece? Ele não tem hora para trabalhar porque ele depende de quanto mais ele trabalhar para ele ganhar. Ele não tem direitos trabalhistas porque o cara que vende bala no sinal não tem direito trabalhista. Ele ganha o dinheiro dele todo mês? Ele ganha o dinheiro dele todo mês. Só que se acontecer alguma coisa com ele, ele não tem de onde tirar dinheiro. A gente tá vendo isso agora, né? Tanto que uma das grandes preocupações do governo é com os trabalhadores informais, porque os trabalhadores informais, eles não têm nenhum tipo de seguridade. Não tem seguro-desemprego porque não está registrado. Não tem como receber pagamento porque o patrão não vai pagar, porque ele nem tem patrão. Então não tem nenhum tipo de segurança. Então ele tem dinheiro, tem, mas ele está usufruindo de todas os direitos que a palavra emprego dá? Não. Ele só está ganhando dinheiro para ele sobreviver. Então ele tem o dinheiro, mas ele não está de fato empregado. Ele não está totalmente desempregado, mas também não está empregado. Então é né? Ele está abaixo do emprego ou um desemprego oculto. Parece que está empregado, mas não está. Tá? Então esses são os 3 tipos de desemprego que nós vamos encontrar no mundo, tá? Bom, hoje em dia o desemprego ele cresce muito no mundo, tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. E quanto mais cresce o desemprego, maior a quantidade de trabalhadores informais, que acabam optando por outras formas de ganhar dinheiro, né? Naquele momento, e às vezes isso se arrasta por anos, porque a pessoa não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Bom, gente, então hoje é isso, né, que eu queria passar para vocês. As atividades de hoje são atividade 3, lá na página 238, tá? O teste 3. O teste 3 na 245. Teste 3 acho que eu já passei para vocês, né? É o teste 4 na 246, tá? E o em casa,
4 da página 249. Então, atividade 3, teste 4 em casa 4, tá? Mandem a foto pra mim, por favor, façam as atividades, tá? Estudem que semana que vem nós teremos provas. E até logo, gente!